Salve, queridos! Tudo bem com vocês? Daniel Browne falando, mais um vídeo aqui do canal Browne Fogo. Primeiramente, antes de falar qualquer coisa, quero pedir desculpas a todos, tá? Eu tava com a intenção de fazer uma live aqui por volta das 7h30, né? Depois da nossa live lá no canal do Bessa, mas eu estou literalmente morto, rapaziada. Assim, eu acordei muito cedo, dormi muito pouco essa noite. Tô com sono desregulado por conta da Covid, né? Já não tô mais com sintomas e tudo mais, mas de qualquer maneira ainda tô positivo, tô em casa, ou seja, a gente fica um pouco, né, mais desgastado, né? Porque, porra, nesses dias aí eu mantive trabalhando normal mesmo, com sintomas e, pô, às vezes a gente fica cansadão mesmo, tô cansadaço, né, meu irmão? Sem sintomas, sem nada, mas muito sono, né? E tô caindo aqui, mas de qualquer maneira quis gravar pelo menos um terceiro vídeo aqui que eu acho importante, tá? Quero falar um pouquinho sobre mais um pronunciamento do André Chame. Tá aqui, isso tá no site oficial do Botafogo. Após a aprovação da Assembleia Geral, o advogado e porta-voz do Botafogo, SAF, atualiza sobre o andamento do processo de transformação do clube. E também quero ler aqui com vocês, né, cara, analisar com vocês, reagir, na verdade, porque eu ainda não li. Eu só li aqui o título e eu achei super interessante a ponto de querer fazer um vídeo com vocês, uma matéria do GE Botafogo, que é um podcast, na verdade, que foi gravado, né, com o Rodrigo Capello, né, entrevistando o André Chame, tá, lá no GE Botafogo, bastidores, com mensagem no LinkedIn e 30 minutos de conversa. Saiba como o Botafogo entrou na vida de John Textor, tá bom? Primeiro de tudo, que eu acho mais importante, sobre esse andamento, né, cara, o André Chame, essa entrevista, esse pronunciamento é importante, diplomático, para que o Botafogo, para que o Chame consiga passar para o torcedor o que está acontecendo nesse momento. O que é due diligence? Ele é um pincel, né, cara? É realmente, né, um pente fino por tudo que rola dentro do clube até que a assinatura do contrato definitivo seja assinado. Como será tomada a decisão do clube nesse período de transição? Ele fala aqui: a tomada de decisões do Botafogo permanece inalterada, salvo quanto a assuntos relacionados a futebol. A oferta vinculante celebrada entre as partes prevê a criação de um comitê pré-operacional com 2 membros da equipe da Eagle e 3 indicados pelo Botafogo para a tomada de decisões relacionadas ao futebol, tudo nos termos já previstos. Os 2 caras são o Danilo e o Tairo, né? São 2 homens aí de confiança do John Textor, que inclusive nós vamos falar daqui a pouco. Como será o aporte, né? Inclusive o pessoal fala aqui dos 60 dias, ele fala que isso pode ser concluído até antes, e essa que é a parte mais importante dessa entrevista, esse ping-pong aí com o André Chame, da comunicação do Botafogo. Como será o aporte inicial de 50 milhões de reais? Tá? O aporte será realizado em favor do Botafogo e será primordialmente utilizado para o pagamento de despesas correntes mensais. Os demais gastos serão decididos em conjunto pelo comitê pré-operacional. Ou seja, renda corrente mensal, 20% para a justiça, porque está na lei da SAF que você tem que passar aí para pagar as dívidas cíveis trabalhistas, salários estavam atrasados, né? No caso não salários, mas pendências, direito de imagem, salário de o pessoal que estava acima dos 60 salários mínimos, 13º, férias, tudo mais, isso tudo a ser resolvido, e o que sobrar, opa, isso aqui a gente vai investir nisso, isso aqui a gente vai investir nisso aqui, isso aqui a gente vai investir em time, folha salarial, contratação, isso posteriormente será decidido semana a semana, beleza? Então é muito importante, esses 50 milhões não são para já montar uma seleção do jeito que uma galera tá achando, isso não funciona dessa maneira, o Botafogo é profissional agora, tá? Vamos lá, bastidores, com mensagem no LinkedIn e 30 minutos de conversa. Saiba como o Botafogo entrou na vida de Textor. Brasileiros convenceram o empresário a investir no clube alvinegro, que viveu longo processo interno nos últimos anos até a aprovação da oferta vinculante. Eu não vou, evidentemente, ouvir todo o podcast aqui, né, cara? Eu ouvi alguns trechos. Em julho de 2021, o Botafogo começou a entrar na vida de John Textor. Nesse dia, o americano recebeu uma mensagem do LinkedIn, a rede social dos contatos profissionais, que abordava um projeto no Brasil. De início não deu muita atenção, disse que não tinha tempo. Mas a dupla que havia mandado a mensagem tirou uma carta da manga. Um diploma de mestrado em negócios na conceituada Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Né? Então, Textor deu 30 minutos para que 2 brasileiros, Tairo Arruda e Danilo Caixeiro, apresentassem suas ideias. O Botafogo começou a mudar de mãos ali. Certo? Então,
Esses dois apresentaram essa proposta, essa oferta. São dois caras que, né, possivelmente ligados aí a alguém na SAF do Botafogo, né, alguém referente aí, por exemplo, ao André Chame, do Clube Empresa. O que eu sei, por exemplo, sobre o Tairo, que ele é um cara muito ligado e muito... como é que eu posso dizer? É um cara muito, digamos, envolvido com essa parte da SAF, né? Eu posso revelar para vocês aqui, né, cara? Eu lá em junho, julho, né, justamente nesse período, olha que curioso, eu tava conversando com um colega que é um cara também muito conceituado em clube empresa nessa situação, e ele queria falar um pouco, né, sobre o projeto, né, aqui no meu canal, né? Acabou que a gente desencontrou, não conseguiu marcar a live, e ele falou, né, que a intenção era trazer um outro amigo dele que também entendia muito de SAF, que era o Tairo Arruda. Nome familiar, tá aí, ó. Quase rolou essa entrevista aqui no canal, mas não era para ser, porque não era para ser mesmo. O Tairo comandou todo esse processo aí junto ao John Textor. O paulista Tairo e o carioca Danilo se conheceram através da Yale. Concluíram o curso em 2019 e passaram 2020 em Portugal prospectando projetos e um sonho. Queriam comprar um clube de futebol. Chegaram a negociar com a Acadêmica de Coimbra. Voltaram ao Brasil em 2021 e trabalharam como consultores pro bono do projeto SAF no Senado. Ali vislumbravam a oportunidade que se desenhava e fundaram a empresa, a Matrix Capital, com o objetivo de assessorar investidores que quisessem comprar clubes brasileiros, certo? Então é aquilo, né, cara? Teve a XP, mas teve também essa molecada, teve os dois, né, cara? Porra, trazendo os investimentos, assessorando, né? Então, né, trabalho, né, interesses, claro, né, através do trabalho. Em junho, o Senado aprovou a SAF, que ainda passaria por um processo de votação no Congresso, ia ser sancionado em setembro. Cruzeiro e Botafogo assinaram os contratos com a XP Investimentos para a busca de interessados na compra de futebol dos clubes. Em outubro, estava claro que o Botafogo provavelmente subiria para a Série A e que o Cruzeiro permaneceria na Série B. Tairo e Danilo sabiam que o foco de Textor era no clube da primeira divisão. Ó, como é que o acesso foi importante, né, rapaziada? Uma permanência seria fatal. E começaram a convencer o americano que o The Glorious One era uma boa oportunidade. O Textor resistia. Ele temia eventuais confusões políticas e examinava duas outras oportunidades no Brasil. Chuto ali, por exemplo, uma delas o América Mineiro. O América Mineiro, que é um clube pequeno, é um clube com torcida pequena, é um clube com dívidas menores, que é menos arriscado, vamos colocar, era, né, no caso. Mas esses dois brasileiros não paravam de me dizer que o Botafogo valia a pena contra o americano. Do outro lado, a XP, liderada por Pedro Mesquita e Luiz Eduardo Peiter, eu não sei se estou pronunciando da maneira correta, vendia o projeto do Botafogo com o argumento de que o clube estava maduro. Tanto o CEO Jorge Braga quanto o presidente Dorcésio Melo viam a venda como um caminho necessário. No lado de Textor, Tairo e Danilo viam o clube alvinegro 3 fatores positivos em comparação com outros candidatos. Maior potencial de receita, isso é óbvio. Mais capacidade de atrair atletas por estar em um grande centro, Rio de Janeiro, é óbvio. E facilidade de internacionalização da marca, é óbvio. A gente está falando do Botafogo, a gente não está falando de qualquer clube, tá? Lembra disso. Tairo e Danilo aceleraram o passo. Apesar do ano de reestruturação, a situação financeira seguia muito difícil. Logo depois do anúncio do acerto do Ronaldo Cruzeiro, 18 de dezembro, o CEO da XP, José Berenguer, elogiou a negociação do Clube Mineiro e falou que o Botafogo seria o próximo. A XP teve um trabalho fundamental, disse o Jorge Braga, e a reestruturação que o clube fez ajudou nisso, certo? 3 dias depois do anúncio, dia 21 de dezembro, o Botafogo recebeu a oferta não vinculante enviada pela Eagle Holding, o grupo de John Textor. O clube convocou uma junta para examinar o documento. O senhor Jorge Braga, os advogados André Chame e Francisco Musnich, né, peço desculpa se eu não estou pronunciando da maneira correta, Thiago Frazão e o economista Laércio Paiva, né, sempre ajudando o Laércio lá das antigas junto com o Chame. Eles dois, né, inclusive está na matéria, fizeram parte de um grupo que durante 2 anos tentou botar em pé o projeto da SA do clube, acabei de falar isso. Esse grupo contava com o então presidente Nelson Mufarrege, os ex-presidentes Carlos Augusto Montenegro, Carlos Eduardo Pereira, meu Deus do céu, e vários dirigentes, Manuel Renha, Paulo Mendes, Marcelo Murad, Cláudio Gude, Ricardo Rottenberg, meu Deus do céu.
O economista Gustavo Almeida Magalhães, né? Enfim, aí é outra história. Em 2021, depois de 2 meses no leme do clube, Braga procurou Laércio em São Paulo para ouvir sua visão. E quando enviou uma carta aos investidores do projeto TSA, eu pedi ajuda para o Laércio, porque nesse processo ele é um craque, né, nas finanças, e em contrato se conhecia a situação do Botafogo como poucos. É um cara que estudou muito a fundo, por isso que é muito importante a gente entender o processo que é feito lá de trás. Só me pediu uma coisa, para não aparecer, certo? O Laércio não queria holofote, certo? Porque talvez tenha a ver com essa situação toda política, né? Que vai ter gente que, enfim, todo esse envolvimento que vimos antes do Botafogo conseguir ter um desfecho feliz com o John Textor. Dia 23 de dezembro, o GE publicou que havia oficialmente uma proposta não vinculante para comprar 90% da SAF. A reportagem contava também pressões internas do clube, como acabei de falar, do grupo ligado a Gustavo de Almeida Magalhães, que, incomodado com a exclusividade de contrato da XP, tentou emplacar outra proposta do Projeto B. Uma proposta que, na verdade, não era proposta, não era cavada. O site Fogão.net chegou a citar a existência de uma oferta de 700 milhões. A XP disse que a proposta não existia, não era uma proposta, e sim um grupo que dizia que buscaria investimentos. Acabei de falar isso, né? Eu estou antecipando a matéria aqui. Aí no dia 24, tudo mais, né? Coube a Carlos Augusto Montenegro, amigo de Durcés, decretar o fim das hostilidades, né? Então, a gente vê, o Montenegro queria aquele outro projeto, é bem verdade, mas o Montenegro é um cara que, quando ele sente que a parada ela tá se encaminhando de uma maneira, ele, no mínimo, foi cordial. Ele falou, meu irmão, caminhou ali, então vamos torcer para dar certo, né? Pelo menos ele foi cordial nesse ponto. Enfim, né? E aí o impasse só foi solucionado numa videoconferência realizada pouco antes do embarque. Textor viajou, fez escala São Paulo e chegou no aeroporto Santos Dumont. Teve uma dificuldade, né, cara? O tamanho do investimento assegurado, o clube queria garantir uma performance esportiva em campo, né? Os assessores do americano queriam margem de manobra para o investimento, aí foi o meio termo, né, cara? Pararam as arestas, enfim. Como é que é? Qual é a situação? Depois da festa, entrou no carro dirigido por Braga e seguiu para o seu hotel em Ipanema. Ficou hospedado em Ipanema. No caminho, passaram em frente ao casarão de General Severiano. Chame perguntou se podia dar a volta para mostrar o muro em frente à sede pintado com ídolos do clube. Cara, que maneiro. Textor aceitou. Olha ali, aquele foi campeão mundial, aquele também, explicou o advogado. Textor sorriu. Disse que tinha ficado emocionado com a torcida no aeroporto. Precisamos dar um título para esses torcedores. Caralho, mano. É possível não se empolgar, mano. Tudo parecia acertado para a assinatura da oferta vinculante no dia 8 de janeiro. Prometo que eu já vou acabar. Na tensão da reta final. Dia 8 de janeiro, o Textor chegou ao Newton Santos, 10 da manhã, e pediu para terminar de assistir a partida do Crystal Palace, que jogava contra o Millwall na Copa da Inglaterra. Enquanto o americano viu o jogo, as duas partes conversavam. As cláusulas garantiam a performance esportiva. No contrato soaram draconianas, desculpa, tô sem óculos, para Textor. A previsão é de que o contrato seria assinado até as 11 da manhã, mas assim que o jogo do Palace terminou, o americano quis revisar o documento inteiro com Tairo e Danilo e o advogado Jorge Galo. Os representantes do Botafogo ficaram inquietos. Depois de uma espera de 4 horas, Textor pediu uma pequena adaptação e os últimos detalhes foram postos no papel. Certo? Então, uma pequena alteração nessa situação de valores, aumento de folha salarial, esse tipo de coisa. O contrato só seria assinado pelo americano no dia seguinte, 9 de janeiro, no almoço na casa de André Chame, que tirou a foto e brincou que iria guardar a caneta. Durcésio, isolado por Covid-19, não foi ao almoço e só assinou o documento na manhã do dia seguinte. Na quinta-feira, dia 13, o Conselho Deliberativo aprovou a venda diante da impressionante festa da torcida. Na sexta, dia 14, foi a vez dos sócios em Assembleia Geral. Foi um dia histórico para o clube. E é o seguinte, cara, aí tá aqui, agora as partes terão 40, 60 dias para acertar a SAF e tudo mais. Uma pista pode estar numa declaração do americano ao tentar comprar o Benfica por 25%. Lá o investidor comentou que, apesar de ter uma das melhores divisões de base da Europa, o clube costuma vender seus atletas precocemente, o que impede uma performance melhor na Liga dos Campeões, certo? É uma realidade que Portugal acaba tendo que servir a outros clubes do futebol europeu, que aqui no Brasil, né, cara, acaba que não acontece porque a gente não vai ter que servir a outro país no mesmo continente, embora você tenha a situação europeia. Na avaliação de Textor, isso ocorre porque, eu acabei de falar, mesmo tendo ações na Bolsa Portuguesa, do Benfica não tem acesso a recursos substanciais,
Como a plataforma global de clubes, o americano pode vislumbrar, por exemplo, a abertura do capital dos clubes num centro financeiro capaz de atrair dinheiro robusto para todos. Benfica, Crystal Palace, o clube belga que ele comprou, o outro clube belga, o Botafogo. Por hora, começa a operar o Conselho de Transição da SAF, que vai transferir os ativos. Tem a situação do Alessandro Langoni, acabou de falar, a partir dessa semana a situação dos cofres alvinegros deve melhorar, está prevista a entrada do empréstimo ponte de 50 milhões, aliviando o atraso de contas e permitindo o aumento de folha, né? E aí o que se fala aqui? O que esperar? Em entrevista ao podcast Dinheiro em Jogo de Rodrigo Capello, Tairo Arruda disse que os planos do Botafogo não são tímidos. Tá aqui, o Botafogo não é um clube para alimentar outro clube na Europa. O Botafogo é gigante por conta própria e diz aqui o André Chame. Foi um trabalho longo e cansativo. Agora com o Mr. Textor. No futebol, os primeiros movimentos previstos são o investimento na contratação de jogadores e um aumento da folha salarial. O volante Rafael Carioca do Tigres é um dos primeiros na mira, mas certamente não é o único, certo? A matéria ainda termina de uma maneira emblemática, tipo, meu irmão, vem mais por aí, certo? Então, curioso, né, que a gente está vendo aí, o Botafogo vai arrumar a casa, né, como o Botafogo chegou a esse passo, e o que a gente pode vislumbrar é que o John Textor está garantido que ele quer fazer uma interligação entre esses clubes globalmente falando e não fazer um clube servindo a outro. Vamos ver como é que vai ser na prática. Enquanto isso, meu amigo, é trabalho. Valeu? Tamo junto, gente. Obrigado pelo carinho. Fui!